Pela graça de Deus, estamos de volta para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Estamos aprendendo, o tema geral do nosso assunto é a última hora. Dentro desse assunto, a última hora, estamos vendo pessoas que viveram este drama, viveram este momento. Algumas que aproveitaram bastante o momento da última hora, mas outras que perderam totalmente toda e qualquer esperança, qualquer oportunidade que lhes fora dada. Portanto, eu quero nessa manhã, neste momento, nessa gravação, nessa mensagem, levar a você para um texto importante em Gênesis, capítulo 7, capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegada perante a minha face, porque a terra está corrompida, ou cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Imagina aqui o querido irmão e amigo comigo. Deus se manifesta naquele momento a Noé, que era o pregoeiro, o pregador da palavra dele, e diz: Noé, quero que você dê uma palavra, um aviso, um recado ao povo. Diga ao povo que chegou a última hora. E aqui não se tratava de 2, 10 mil, 2.000 pessoas. Se tratando dos assuntos passados, nas mensagens passadas, nós vimos que nesse texto está falando de um contexto de 9 gerações, a começar de Adão a Lameque, o pai de Noé. Então, eram milhares e milhares de pessoas, muita gente. Noé agora tinha a responsabilidade e a incumbência dada por Deus de anunciar àquele povo que a última hora chegou. Eis que o fim de toda a carne é vinda perante a minha face. O povo estava agora de sobreaviso, porque Deus estava avisando. Chegamos no capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz: depois disse o Senhor a Noé. Essa expressão, depois disse, significa que ele falou a Noé 2 vezes. Primeiro para anunciar a última hora e depois para anunciar a catástrofe que haveria de acontecer. Depois disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Nesse segundo aviso, nessa segunda revelação, Deus agora aparece a Noé para precaver a Noé, para dizer a Noé que a única maneira dele e da sua família se salvar era entrar na arca. Por isso ele lhe dá uma ordem: entra tu e toda a tua família na arca. E o texto continua nos mostrando o seguinte, no verso 4, a Bíblia diz o seguinte: porque passados ainda 7 dias, Deus é muito preciso na sua palavra, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a abundância que fiz. Vamos vermos aqui 3 coisas na seriedade da palavra de Deus. Primeiro ele disse: farei chover 40 dias e 40 noites. É o que ele está dizendo aqui para Noé. Antes disso ele disse, primeiramente, 7 dias. Daqui 7 dias. Deus é muito direto, muito sincero conosco na sua palavra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a face da terra. Depois ele determina 40 dias e 40 noites. Terceiro lugar, farei ou desfarei de tudo que fiz, quer dizer, todo ser que foi criado vai ser desfeito, vai chegar ao fim. Era uma palavra sincera. Lembrem-se que Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus se dirige ao profeta Isaías e ele pede ao profeta para pregar ao povo, dizendo: olha, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia.
ela fará o que me apraz e vai fazer exatamente da maneira como eu disse. Será que dessa vez Deus vai voltar atrás? Será que dessa vez Deus não vai fazer aquilo que havia dito? Repetindo, ele foi muito direto. Dentro de 7 dias, exatamente 7 dias após aquele momento que ele falava com Noé, viria chuva sobre a face da terra. 40 dias e 40 noites choveria sobre a face da terra. Terceiro lugar, nada ficaria com vida. Tudo morreria. Será que isso aconteceu? Será que Deus cumpriu a sua palavra na íntegra, assim como ele disse? Que ele é o Deus da palavra e não pode mentir? Entre todas as coisas que Deus não pode fazer, eis aqui uma delas: mentir. Deus não pode mentir. A palavra dele é uma palavra verdadeira. Vamos então ver se realmente isso aconteceu. Olha o que nos diz o versículo 10 ao versículo 13 do capítulo 7 de Gênesis. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Primeira parte se cumpriu cabalmente, assim como ele disse. O verso 11 diz: e no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as comportas, ou seja, todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Houve realmente uma coisa terrível, como nunca vimos e creio que nunca mais o veremos, porque Deus prometeu que jamais faria isto. As comportas dos abismos de baixo se abriram. As águas que estavam no subsolo se levantaram, saíram torrencialmente, chuvas fortemente caindo de cima. Então, juntando água com água, formava então aquele grande dilúvio sobre a face da terra. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no primeiro ponto Deus cumpriu o que disse. 7 dias, exatamente, as águas vieram sobre a terra. As chuvas, aliás, vieram sobre a terra. Verso 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus é o Deus que não pode mentir. Ele disse e aconteceu exatamente como ele disse. Além da palavra sair da sua boca não voltar para ele vazia, ela se cumpre exatamente como ele disse. Mas tem mais uma profecia. Ele disse que tudo morreria. Será que realmente Deus iria destruir tudo quanto ele tinha feito? Eu quero ir para o verso 14. Aliás, o verso 13, já lemos, já cumpriu aqui as duas profecias. Vamos agora ver se realmente vai se cumprir aquilo que ele dissera, que tudo haveria de acabar. Falta apenas uma parte da profecia para se cumprir. Vamos lá então, capítulo 7, o versículo 22 e 23, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e tudo que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Parece que, pelo que se entende, a palavra de Deus não volta mesmo vazia e ela faz exatamente aquilo para qual fora designada. Como disse o profeta Isaías. Verso 23 diz o seguinte, aliás, verso 21, quero voltar para o verso 21. E expirou tudo, ou seja, toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem. Nada sobrou. Tudo morreu. Quem estava salvo neste momento, quem estava seguro, quem estava tranquilo nesse momento? Noé. Noé e a sua família estavam tranquilos, seguros, porque eles estavam dentro da arca conforme Deus lhe havia prometido. Mas algo que me chama a atenção, meu querido amigo, é que Noé entrou na arca e Noé saiu da arca, por ordem e determinação de Deus. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 7 de Gênesis. Capítulo 7, verso 7 de Gênesis. Noé entrou na arca e com ele os seus filhos
e as mulheres de seus filhos e seus filhos por causa das águas do dilúvio. Vou repetir o versículo mais uma vez, que ficou meio truncado aqui as palavras. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Noé entrou na arca. Guarde bem isto. Noé entrou na arca, por ordem e determinação de Deus, para o único e exclusivo lugar seguro que havia naquela época, naquele momento, enquanto para alguns era uma perda total, para Noé era salvação total. Enquanto os outros perderam toda a chance, toda a oportunidade, depois de anos após anos de pregação por Noé, agora para Noé havia realmente uma paz de espírito, porque ele havia dado ouvido à palavra de Deus, atendido ao Senhor, entrou e estava seguro dentro da arca. Mas a Bíblia diz que Noé saiu da arca. Versículo 8, capítulo 8, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 18 diz: Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele. 8 pessoas. Ele entrou, ele saiu, esteve em segurança, saiu em segurança e estava em paz, sem receio do mal. Onde você e sua família se encontram neste momento, nestas últimas horas dos séculos que nós vivemos? Lembra que nós falamos que o nosso tempo está marcado por tempo, dias e horas. Jesus falou sobre os últimos séculos, Paulo falou sobre os últimos dias, João falou sobre a última hora. Portanto, estamos ao limiar do toque da trombeta, o primeiro acontecimento que acontecerá no mundo, segundo a escala escatológica, é o arrebatamento dos salvos. Onde você está? Você está seguro? Você está na arca da salvação? Você já está tranquilo, sem receio do mal? Olha o que Jesus Cristo disse em João capítulo 10. Quero ir para João capítulo 10, ler para você especialmente o versículo 9. Disse Jesus: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Veja que Jesus está dizendo o que para nós? Eu sou o único lugar seguro nesta última hora, nessa última reta da vida, da vossa vida, das gerações. Sou a última opção para vocês. Aquele que entrar por mim, ele entrará, sairá e achará pastagens. Há de se perceber que quando Noé e sua família saem da arca, eles continuam povoando a terra. Eles tinham, por assim dizer, tudo por Deus, dado por Deus para dar continuidade à vida. Quando daqui sairmos, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, ou estiverem em Cristo Jesus, eles continuarão vivos para sempre. Lembra das mensagens anteriores? João 5, 24, aquele que ouvir a minha palavra, disse Jesus, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, onde você e sua família se encontram neste momento, nesta hora final, neste momento final da nossa vida, já está seguro em Cristo? Já está seguro em Deus? Já está no porto seguro, no lugar mais seguro da vida, que é a arca da salvação? Jesus Cristo. Noé estava, seus filhos e as filhas, as mulheres de seus filhos e a sua esposa. Apenas 8 pessoas em 9 gerações foram salvas daquele grande dilúvio, daquela grande tragédia. Você pode ser salvo agora, se você quiser. Sim, mas por que isso aconteceu? Porque isso teve que acontecer com Noé, ou seja, com aquelas 9 nações. Rapidamente quero mostrar para você aqui porque realmente isso veio acontecer. E quero terminar a mensagem lendo esses versículos de Salomão, escrito no seu livro chamado Os Provérbios de Salomão. E olha o que ele disse aqui. No capítulo 1 de Provérbios, ele disse no verso 24: Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo
o vosso temor. Verso 27. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústias. Deus está avisando. E o verso 28 ele diz: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Verso 30. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Verso 32. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Agora observe o verso 33. Mas, entretanto, o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do poder do mal. Que bênção é poder dar ouvido a Deus como Noé deu. A arca só tinha uma porta. Noé entrou pela porta única da arca. Jesus diz: eu sou a porta, não há outra porta. Porque ele é a porta que nos conduz, o caminho que conduz aos céus, que é o próprio Jesus. Portanto, meu querido amigo, você está de sobreaviso. A qualquer momento, a última hora baterá à nossa porta. Os avisos estão sendo dados. Espero que você venha dar atenção aos avisos do Senhor. Eu quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, reconhecemos pela Tua santa e bendita palavra que vivemos, ó Deus, as últimas horas ao limiar do toque da trombeta para o arrebatamento dos salvos. Reconhecemos, ó Deus, que como no tempo de Noé, há milhares e milhares de pessoas que estão fora da arca da salvação, estão sujeitas à maior de todas as catástrofes do mundo, a tribulação eterna, a perdição eterna, banidos da face e da glória do Senhor. Muito embora reconhecemos que há milhões de pessoas que já estão na arca da salvação. Pai querido, fala ao coração daqueles que me escutam. Fala, ó Deus, ao seu coração para que eles entendam a palavra, abram o seu coração, Jesus possa entrar e os meus amigos, conhecidos, parentes, possam entrarem pela porta da salvação que é Jesus e estarem seguros. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado por me assistir em mais uma mensagem. Voltarei, se Deus permitir, dando continuidade a este assunto. Forte abraço, tenha um bom dia na presença de Deus, mas sobre tudo isso, na arca da segurança, que é o Senhor Jesus, para você e para a sua família.